Saudações cristãs, seja bem-vindo a este canal. Estamos analisando o livro do apologista norte-americano Norman Geisler, apologista dos Estados Unidos, com muitas obras já traduzidas para o português. Mas como é tradição, os apologetas muitas vezes desconhecem totalmente a teologia reformada. Muitas vezes fazem afirmações, fazem vídeos, escrevem, às vezes de uma maneira defeituosa, ou mesmo fazendo um espantalho da doutrina monergística que veio dos reformadores protestantes. Norman Geisler também não poderia fugir à regra. E Norman Geisler, ele faz as suas afirmativas dentro da sua exegese defeituosa. Ok? Infelizmente, muitos apologistas, como eu dizia, pesquisadores, teólogos arminianos também fazem afirmativas que algumas vezes nem é da teologia reformada, mas eles procuram de alguma forma denegrir esta teologia que veio do século XVI, né? Não que ela foi descoberta no século XVI, mas ela foi tirada das mãos de Roma, porque a Igreja Católica tinha ensinado somente o semi-pelagianismo. E os reformadores tiraram, né, os erros da soteriologia de Roma e começou novamente a Igreja a crescer, né, florescer. Mas muita gente nos dias de hoje abomina, detesta, odeia a teologia reformada, porque o nome predestinação, eleição e todos esses ensinos para eles é uma aberração. Bem, os versículos arminianos, por exemplo, eles acreditam como se fossem deles, né? Mas eles se esquecem que a reforma protestante veio primeiro, ok? E a reforma, ela analisou esses versículos das escrituras sagradas primeiro, depois que veio o arminianismo, né? O arminianismo veio questionar, né, o calvinismo. Logicamente, tudo tem o pró e o contra. Agora, toda controvérsia teológica, ela deve ser resolvida mediante o apelo às escrituras sagradas, ok? Em última instância, a opinião de John Calvino não tem nenhum valor para decidir a verdade. Quem decide a verdade é as escrituras sagradas. E como diz a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento calvinista, chega a dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm que ser determinadas e por quem devem ser examinadas todos os decretos dos concílios, todas as opiniões dos antigos escritos, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras Sagradas. Então, pela fé de Westminster, você percebe que Calvino não tem valor como última palavra. Sim, quem tem valor não é o John Wesley, não é George Whitefield, quem tem valor é as Escrituras Sagradas, ok? Portanto, a fé reformada, ela apela para as Escrituras, ok? No debate entre calvinismo e arminianismo, várias pessoas assumem uma postura de, no mínimo, estranha no campo exegético. Algumas pessoas veem o texto ali, mas eles dizem assim, não é isso que o texto está dizendo. Num comportamento parecido com o liberalismo teológico, onde observa aquele versículo e fala, não é isso o que a Escritura está dizendo. Isso se constitui num perigo muito grande no campo teológico e exegético. Muitas pessoas também usam grego e hebraico para querer provar as suas tendências teológicas. Entretanto, devemos observar que é perigoso eu também querer usar o grego de uma maneira tendenciosa.
Todo cuidado é pouco quando vamos verificar interpretações bíblicas, ok? Então nós precisamos verificar o que a Bíblia diz, né? Precisamos verificar os versículos que são usados pelos calvinistas, pelos cristãos arminianos, pelos cristãos calvinistas, como é o procedimento dessa interpretação, como é que é essa análise hermenêutica, como é que é essa tradução, ok? Então, não podemos ter uma exegese defeituosa, tá? Para não cairmos no erro de contradições, tá? A palavra de Deus, ela não contém erros, ela não se contradiz. Então, portanto, devemos analisar o que ela diz. E quando ela diz, nós devemos nos debruçar, nos render a ela. Não devemos torcer as Escrituras, devemos dizer o que a Bíblia diz, ok? Com isso, nós não negamos a existência de alguns versículos que aparentemente parecem favorecer a opinião arminiana, ok? A dificuldade, praticamente, ela faz sempre cair no intérprete e não na própria Bíblia. O problema muitas vezes é o intérprete, aquele que lê as Escrituras com óculos calvinistas, óculos arminianos. Nós temos que ler a Bíblia e ver o que ela diz por si própria, ok? Isso é muito importante no campo da exegese bíblica. Então nós não podemos deixar de ser claros em nossas exposições. Devemos reconhecer então a inspiração divina, que é praticamente o pressuposto que jamais deve ser abandonado, e assim a harmonização de passagens aparentemente contraditórias sempre será o caminho trilhado pelo cristão. Esse caminho é chamado dentro da teologia de analogia da Escritura. É um princípio, ok? E deve ser identificado nas confissões também reformadas. Encontra-se também na Confissão de Fé de Westminster. Vou ler aqui para vocês novamente este documento. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto deve ser estudado e examinado por outros textos que falem mais claramente. Isso então é regra, tá? Hermenêutica até. Que você, quando pega um texto difícil, certo? Você examina com outros para o texto se tornar mais claro, ok? Desta forma, os monergistas jamais temerão quando os arminianos aparecerem com seus textos, ok? Como disse Spurgeon, o príncipe dos pregadores da sua época, quando ele fala sobre João 5,14, por exemplo. Vamos ver o que está escrito em João 5,14. Somente não fazer exegese do texto, mas dizer o que Spurgeon fala sobre o texto, né? Então, no Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 5, versículo 40, diz assim a palavra: e não quereis vir a mim para vocês terem vida. Jesus dizendo, olha, vocês não querem vir a mim para teres vida, ok? Então, é verdadeiro, então, esse texto, é bíblico, tá? Que as pessoas têm que vir a Jesus, tá? E como é que fica o trabalho exegético desse texto? Aí seria um outro assunto. Mas isso é uma citação, tá? Usando Spurgeon, este versículo de João 5,40, onde ele faz um sermão chamado Livre-Arbítrio, um escravo. É um sermão de Charles Spurgeon. Foi pregado no dia 2 de dezembro de 1855. Olha só o que ele diz sobre esse texto. Esse texto é usado pelos arminianos como uma das grandes armas e frequentemente descarregada com muito barulho terrível contra os pobres cristãos chamados calvinistas. Nesta manhã eu pretendo apontar a arma, ou melhor, virá-la contra
os inimigos, porque ela nunca pertenceu a eles. Jamais foi fabricada na forja deles. Pelo contrário, esse texto intenciona ensinar a doutrina exatamente oposta àquela que eles sustentam. Então, Spurgeon, ao explicar João 5,14, ele começa a mostrar o grande erro exegético dos cristãos arminianos. É interessante a gente averiguar toda a história da igreja e termos fontes primárias, porque quando, por exemplo, você pega um livro como este, certo? Onde diz que Spurgeon não era um calvinista de 5 pontos, você começa a ver que tem falácias aqui, erros históricos, né? E exegéticos. E você tem que ter cuidado. Nós vivemos num mundo muito perigoso, tá? Então, nós vamos analisar os versículos, alguns, não todos, logicamente, alguns versículos que Norman Geisler se propõe a explicar no seu livro Eleitos, mas Livres. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.